Bem-vindo à quinta estação do seu curso de prova prática Pediatria. A gente vai ver agora o próximo caso. Imagine você chegando na porta do seu examinador, onde você vai entrar para poder fazer essa prova prática. Você chega e se depara com o seguinte caso, ainda não tocou a campainha, tudo bem? Olha aqui comigo. Você está de plantão no pronto-socorro infantil da sua cidade e é chamado para avaliar uma menina de 5 anos que desmaiou repentinamente na rua há cerca de 3 minutos e é trazida no colo da mãe. Ao encontrá-la, você percebe que não responde ao chamado. Ainda não tocou a campainha para você entrar, então é tempo de você concatenar e colocar essas informações bem certas na sua cabeça. Você está de plantão no pronto-socorro infantil, a menina tem 5 anos de idade, ela desmaiou repentinamente há cerca de 3 minutos e a mãe trouxe correndo para você. A menina não responde ao chamado. Tocou a campainha, você abre a porta e dá de cara com o seu examinador falando o seguinte para você: faça a abordagem inicial. O que você tem que ter em mente agora? Todo caso de suporte avançado à vida em pediatria sempre vai começar pela mesma sequência de fatos, que é essa daqui. A primeira coisa que a gente tem vontade de fazer é sair atendendo a vítima. Mas a primeira coisa que o suporte avançado diz para a gente é o seguinte: você verificou a segurança da cena? Você não vai ser acometido, você não vai ser mais uma vítima? Isso é muito importante quando você está numa cena onde você pode ser a próxima vítima, como por exemplo no acidente de carro. Mas na verdade no hospital é preciso falar isso para o examinador. Então você para e diz: eu vou verificar a segurança da cena. Ele vai te dizer: a segurança da cena está verificada. E aí depois você segue o seu sentimento e segue a sua avaliação, que é qual? Vou verificar se existe realmente uma parada cardiorrespiratória. Então eu verifico se há movimento respiratório juntamente na checagem do pulso central dessa criança. Lembrando o seguinte, que bebês a gente checa o pulso central aqui no braquial, nos menores de 1 ano. Mas nessa criança que tem mais de 1 ano de idade, a gente vai checar o pulso carotídeo ou o pulso femoral. Estabeleceu que a criança está em parada cardiorrespiratória, eu vou solicitar o DEA ou o desfibrilador. Pois bem, você acabou essas 4 partes do seu checklist e o examinador te conta uma outra história te entregando um pedaço de papel. Lá diz o seguinte, que você está dentro do pronto-socorro, num local seguro, a paciente não tem pulso e não apresenta movimentos respiratórios. Parabéns, a paciente está em PCR, você identificou e diagnosticou isso e você foi informado que existe a presença de um desfibrilador na unidade. Perfeito. E aí o examinador te diz a próxima tarefa que você precisa se preparar para poder realizar. Lembre-se o seguinte, você está no local seguro, a criança não tem pulso e não apresenta movimentos respiratórios e existe o desfibrilador. Pronto, qual que é a próxima tarefa que eu tenho que realizar? Dê continuidade ao tratamento. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai iniciar pela RCP dessa criança para poder completar essa parte do checklist. Quando o examinador está falando com você sobre dar continuidade ao tratamento, ele quer saber se você consegue realizar a reanimação dessa criança. Como é que você deve realizar? Você está sozinho ou você está com uma outra pessoa? Essa criança precisa ser assistida de forma ventilatória ou ela pode ser só conduzida com hands only? É isso tudo que ele está querendo tecer com você. Pronto, se você está dentro do hospital, a gente aguarda e espera que você tenha ajuda de uma outra pessoa. Então, por isso que o checklist é reconhecer a parada cardiorrespiratória, iniciar as compressões torácicas de 30 para 2, porque por enquanto você está sozinho, você vai verificar as vias aéreas, saindo da letra C, indo para a letra A, iniciar a ventilação com bolsa, válvula, máscara, ou com dispositivo de barreira simplesmente oral, se você não tiver bolsa, válvula, máscara, e checar o ritmo do desfibrilador, caso você tenha um desfibrilador onde você coloque as pás. Isso tudo pode ser apresentado por você num próprio manequim, ou pode ser simplesmente perguntado para você e você vai dizendo os passos para o examinador. Isso pode ser cobrado dessas duas formas. Se existir o manequim, você executa essas funções no manequim.
inicia a compressão, faz 30 compressões de forma calma e tranquila, abre a via aérea, emite 2 ventilações, espera o DEA iniciar a leitura ou o desfibrilador e pede qual que é o ritmo que está mostrando. E aí você se depara com esse próximo cartão aqui agora. Após a condução adequada do caso até o momento, o paciente continua sem pulso e o desfibrilador mostra o seguinte ritmo. De novo, pensa muito bem o que o examinador vai falar com você. O enfermeiro da unidade chegou para te auxiliar e para você, então, continuar o tratamento. Se ele te deu aquele ritmo e se ele te mostrou que o enfermeiro vai te auxiliar, agora 2 coisas precisam ser mudadas na sua cabeça. Aquele ritmo era um ritmo de FV? Era um ritmo de TV? Não, não era um ritmo de FV-TV. Era um ritmo de uma AESP. O paciente não tem pulso, mas quando eu olho o eletro, não é nem uma taquicardia e nem tem linha reta. Então, provavelmente é uma atividade elétrica sem pulso. E por isso que ele vai te avaliar agora é reconhecer o ritmo como não chocável, era uma ESP, e não chocar o paciente. É isso que você precisa verbalizar para o seu examinador, caso não exista um manequim. Além disso, você agora muda a relação da RCP. Você sai de 30:2 porque você estava sozinho e inicia a RCP em 15:2 porque tem uma pessoa te ajudando. Se você não tiver na cena com o manequim fazendo a RCP, você precisa verbalizar isso. Ele não vai saber que você sabe disso enquanto você não verbalizar com o próprio examinador. E além disso, solicita acesso venoso, administra a droga-chave da AESP, a sistolia, que é a adrenalina. Muitas bancas pedem qual que é a dose em ml da adrenalina, ou seja, 0,1 ml por quilo ou 0,01 miligrama por quilo. E, por final, checa o pulso após 2 minutos de RCP. Importante que você fale com o examinador. Eu vou fazer RCP por 2 minutos na relação 15:2, já que eu estou em 2 pessoas. E o que a gente vê depois? Ele te mostra que após 2 ciclos, a RCP da criança evoluiu com um pulso palpável, ou seja, você melhorou a criança, com movimentos respiratórios presentes, ela retornou ao nível de consciência. E aí eu te conto uma dica, só na prova é que a criança sai depois de um ciclo, porque ele vai querer te evoluir até o final. É essa hora que você relaxa e tem certeza que você fez uma excelente prova, porque ele te pergunta o seguinte: considerando a sua hipótese diagnóstica, qual seria a melhor conduta no momento? Depois que uma criança voltou, tem pulso, consegue respirar. Eu vou procurar as causas tratáveis, ou seja, os Hs e os Ts. E ele te pede, cite pelo menos 5 Hs e Ts, porque é importante que você entenda quais são os principais Hs e Ts que levam à parada cardiorrespiratória na criança. Mas existem Hs e Ts para todo gosto e tipo. Por exemplo, existe trombose cardíaca, existe tromboembolismo pulmonar, existe hipóxia, hipoglicemia, hiper ou hipocalemia, e você sai falando todos os Hs e Ts que você conhece. Mas o examinador te pega mais fundo ainda e pergunta, baseado em todas as informações que você dispõe, quais seriam as principais causas de PCR por AESP nas crianças? Por que uma criança para? Por 3 daqueles Hs e Ts. A criança para por hipóxia, a criança para por hipovolemia e a criança para por hipoglicemia. É só pensar numa coisa, criança não tem uma reserva pulmonar boa. Qualquer gripe, qualquer resfriado, qualquer bronquiolite vai fazer com que a criança sature mal. Além disso, se a criança não está bem, criança come? Não, criança para de comer. E por isso fica hipoglicêmica e hipovolêmica. Desse jeito você manda muito bem na sua estação prática.